Olá, eu sou a doutora Juliana. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o envelhecimento cutâneo. Na verdade, a partir dos 30 anos, já consideramos um marco para o envelhecimento do organismo como um todo, não só da pele. Os primeiros cuidados que devemos ter, e na verdade desde a primeira infância, é o uso regular do fotoprotetor. Por quê? O envelhecimento, a gente trabalha com envelhecimento intrínseco e extrínseco. O intrínseco é o envelhecimento cronológico, relacionado aos anos que a gente vive, a idade. E o envelhecimento extrínseco, ele está relacionado com os fatores externos. O fator externo que mais envelhece a nossa pele é a radiação ultravioleta, é o sol, a radiação UVA e a radiação UVB. Hoje falamos muito na fotoproteção oral e fotoproteção tópica. Portanto, devemos instituir já desde os nossos filhos, das crianças, esse fotoprotetor, em virtude de que a radiação ultravioleta ela tem um efeito cumulativo na pele. Então, se você ficou 18 anos da sua vida sem usar filtro solar, se expondo ao sol, esse dano ele vai contar a sua vida inteira para lá na frente formar um câncer de pele, formar uma mancha, e também o sol ele vai levando a uma coisa chamada elastose. O que é a elastose? É a quebra, vamos dizer assim, de fibras elásticas e colágenas, levando uma maior flacidez dessa pele, um aspecto mais enrugado, mais amolecido, mais fino dessa pele. A radiação ultravioleta A, ela é mais responsável pelo envelhecimento da pele, em virtude que ela atinge a derme, que é a segunda camada da pele, na sua profundidade. E ela é emitida ao longo de todo o dia. Já a radiação UVB, ela é mais responsável pelo eritema, por aquela vermelhidão, que geralmente a gente vai para a praia, vai para a piscina e fica vermelho. O responsável por essa vermelhidão é principalmente a radiação UVB. E é essa radiação que vai também aumentando o nosso risco de ter um câncer de pele, um carcinoma basocelular, um melanoma. E hoje a gente fala muito em prevenção. Aqui nós vamos falar um pouquinho da prevenção, não só do envelhecimento, mas também da questão do câncer de pele. Isso é muito importante a gente frisar. Usamos também, e na verdade uma característica importante dos fotoprotetores, que eu acho que vale a pena a gente frisar, é que o fotoprotetor ele tem que ter algumas características. Você vai adequar a cosmética dele ao tipo de pele. Se é uma pele oleosa, uma pele seca, uma pele mista, uma pele desidratada, então você vai usar nas composições em gel creme ou num creme hidratante. E hoje a gente tem uma vasta no mercado, vários tipos de fotoprotetores para você adequar como quiser. Outra coisa muito importante é que ele seja pelo menos um fator 30, que já é bloqueador solar. E em se tratando da radiação UVA-UVB, a gente tem uma medida que se chama PPD. Sempre observar essa medida, porque ela vai dar o quanto esse filtro solar te protege contra a radiação UVA, que, como eu disse, é aquela radiação que mais envelhece a pele. E sempre esse PPD ele deve ser em torno de 1/3 do fator de proteção total. Então isso é importante. Outra coisa, lembrar que quando a gente aplica o fotoprotetor, não adianta passar uma quantidade muito pequena, pois você tem uma quantidade por centímetro quadrado na pele. Então eu falo, nunca passe com economia o filtro solar, você tem que passar uma quantidade generosa. Outra coisa importante é que o filtro solar, se ele for um filtro solar químico exclusivamente, ele tem que ser aplicado 30 minutos antes da exposição solar, porque senão você vai ficar 30 minutos sem estar fotoprotegido. Isso é um detalhe importante. Quando se vai para uma exposição mais intensa, como praia, piscina, caminhadas ao sol, é interessante a gente associar o filtro solar químico ao físico ou usar aqueles filtros exclusivamente físicos, que são a base de dióxido de titânio e óxido de zinco. Lembra do surfista na praia que passa o hipogloss, que é o óxido de zinco, no nariz, nas bochechas para proteger? Pois é, esse é um componente que hoje na forma micronizada é usada nesses fotoprotetores.
e que daí não fica esse aspecto muito esbranquiçado e que realmente ele forma uma barreira maior. Na verdade, ele vai dar uma reflexão maior dos raios solares. Já o filtro químico, ele tem que ter uma reação, né, na sua pele para que ele esteja te fotoprotegendo. Eu geralmente aconselho aquelas pacientes que têm uma tendência à mancha, que têm melasma, que usam anticoncepcional oral, que realmente partam para o uso do filtro solar físico, em detrimento de que ele vai dar uma reflexão maior dos raios e ele tem uma resistência maior à água. Por isso que esses fotoprotetores, esses componentes são mais utilizados em filtros baby ou filtros kids, que são aqueles usados em crianças e bebês. Quando eu passo o nutricosmético, que hoje geralmente a gente usa ativos como piquenogenol, polipódium leucotomus, via oral, que a gente chama, entre aspas, de filtro solar oral, que ele vai diminuir a ação dos radicais livres produzidos pela radiação ultravioleta, eu não eximo o meu paciente do uso do filtro solar tópico. E lembrar sempre que nessa época do ano, de maior insolação, de maior radiação, né, já que moramos até num país tropical onde o ano inteiro a gente tem muita radiação UVA-UVB, utilizar a proteção física, chapéu, óculos de sol, roupas que hoje a gente tem, roupas e chapéus também com filtro solar fator 50 na trama do tecido. Isso é muito legal e deve ser utilizado, tá, em adultos e crianças. E hoje o meu recado era esse, queria deixar para vocês um grande abraço. Agora no final do ano é muito importante a gente ter essa confraternização para as festas de fim de ano, lembrar de tudo que a gente fez errado o ano inteiro, agradecer a Deus por tudo de bom que Ele nos deu no ano inteiro e refazer as nossas metas para o ano vindouro. Tudo que a gente coloca na nossa cabeça, que a gente idealiza no nosso cérebro, pode ter certeza que mentalizando e usando atitudes a gente consegue alcançar as nossas metas. Um bom final de ano para todos, boas festas e que o Natal seja iluminado, cheio das bênçãos de Deus. Era isso por hoje. Obrigada.